Olá, eu sou Joadir e mais uma vez estou aqui para continuar os resumos, né, da saga Operação Cavalo de Troia. Antes de começar a falar do assunto de hoje, eu quero me reportar ao vídeo passado, ao último vídeo, as negativas, né, as 3 vezes que Jesus, as 4 vezes que Pedro negou a Jesus. Eu tenho recebido muitos comentários, muitas informações, muitas perguntas, muitos questionamentos sobre que eu falo 4 vezes que Pedro negou Jesus e na Bíblia somente é mencionado 3 vezes. Eu vou explicar isso. Eu já expliquei mais ou menos no primeiro vídeo, mas eu vou explicar, ver se eu consigo esclarecer melhor com essa pequena informação que eu vou dar aqui agora. Quando Jesus Cristo foi preso, eles se encaminharam, mais de 60 pessoas, entre soldados e guardas do templo, né? Entre soldados romanos e guardas do templo, tinha mais de 60 pessoas armados de espadas e bastões e massas, etc. Bom, quando Jesus foi preso, o centurião, chefe ali do comando, ele mandou que prendessem todos eles. E o pessoal, claro, se embrenhou nos olivais, sumiram. Ninguém ia enfrentar aquela turma, né? Preparado para tudo e fortemente armados. Então eles fugiram. E o pessoal desceu, então, os romanos não conseguiram localizá-lo e tal, desceram para ir para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote, de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. A ordem de Pôncio Pilatos era essa, que eles fossem para casa, levassem para a mansão de Anás. Bom, e no decorrer do caminho, João apareceu. João voltou lá, ele amava muito Jesus, era um jovem de 17, 18 anos, João, que é o evangelista, né? João Zebedeu, ele volta e tal, eles veem, querem prender Jesus, os guardas, querem prender o João, os guardas do templo, e o soldado romano, o centurião, defendeu João, citou lá uma lei e tal, que eu já falei da outra vez, e João seguiu viagem com eles. Chegando lá na mansão, o cientista também conseguiu permanecer ali, né? E quando chegaram na mansão, eles ficaram no pátio ali para decidir quem ia entrar para a mansão ou não. O cientista resolveu ficar porque ele sabia que ali ia acontecer que Pedro ia negar Jesus naquele momento ali. Era naquele tempo, naquele pátio. Ele sabia que o tempo era aquele, o dia era aquele, então ele resolveu ficar ali. Quando João saísse lá do interrogatório com Anás, ele contaria para o cientista, e assim aconteceu, realmente. Depois que eles saem, o João conta para o cientista tudo o que aconteceu. Bom, mas aí o cientista presencia tudo. Então aquela turma toda que estavam, ficaram por ali, alguns foram para o Sinédrio, mas muitos ficaram ali, que eram empregados de Anás, o pessoal da comitiva, ficou uma galera boa ali. E João, o romano e o guarda do templo subiram, cerca de 3 pessoas entraram na mansão. Bom, então, aquele pessoal que ficou, era 2 e pouca da manhã, e eles acenderam uma fogueira e ficaram ali, se esquentando ali na fogueira e tal, falando besteira, falando de lendas e tal, falando de Jesus, essas coisas todas. E nesse momento ali, foi ali que o Pedro nega Jesus 3 vezes, como eu já contei no outro vídeo, não vou repetir aqui. Ele nega 3 vezes ali. E ele é bastante aborrecido com aquelas interrogações, aquele interrogatório que faziam dele as mulheres e os homens e tal. E ele, já depois da 3ª vez que ele nega, ele sai e vai para a escada, justamente por onde iria descer Jesus Cristo.
por onde tinha entrado Jesus, né? Logicamente, ia descer por ali, por uma escada, uma pequena escada. Ele vai e se senta lá num dos degraus. E o cientista, que era conhecido dele, era amigo dele e tal, tinha feito amizade, foi para lá para ver se consolava ele. E nesse momento, que ele está ali, ele botou o braço no ombro de Pedro, Pedro calado e tal, as mulheres, duas mulheres, uma empregada e uma amiga da empregada, desce ali, a empregada que abre da porteira e tal. Faz mais uma vez, novamente, falando, você é um deles e tal, eu vi você com Jesus, aquele negócio todo, e Pedro nega de novo, como eu falei, já falei no outro vídeo. Só que é o seguinte, essa última vez, essa quarta vez, aquele pessoal que estava lá na fogueira, não toma conhecimento disso. Somente o cientista. E nenhum evangelista estava presente ali, nem João, porque João tinha entrado para a mansão lá para ver o interrogatório com Anás. Portanto, essa quarta vez que ele nega Jesus, ele estava somente ele e o cientista. Por isso que o pessoal... É claro que Pedro não falou isso para ninguém. É claro que depois que Jesus morreu, que ficou muito famoso e tal, as pessoas começaram a fazer galhofa com Pedro. É lógico, né? Falando que você negou ele e tal. E isso chegou, claro, ao conhecimento dos evangelistas que colocaram lá no livro e que escreveram lá, né, nos seus relatos, e que esses relatos foi selecionado lá pela Septuaginta lá, né? Os 70 sábios que selecionaram os livros que formam a Bíblia, né? E nessa seleção tá os 4 evangelhos ali. Mas nenhum deles participou, nenhum deles presenciou as 3 negações ou as 4 negações de Pedro. Bom, era isso que eu pretendia esclarecer para as pessoas que estão me questionando e tal no meu vídeo. Bom, dito isto, o que aconteceu lá dentro? Depois que João sai, todo mundo, Jesus está amarrado, né? Amarrado com as mãos para trás, segue a comitiva para o Sinédrio. Aí eles vão para o Sinédrio. E nesse caminho, o cientista consegue informações de João e também depois de José de Arimateia, que José de Arimateia tinha conseguido entrar, que era amigo de Anás, ele tinha conseguido entrar lá e assistiu parte do julgamento, do questionamento do Anás. Bom, então, basicamente é isso. Eles chegam e Anás, Jesus Cristo amarrado e tal, Anás dá um tempo ali, fica olhando, fica analisando o que vai fazer, que na intenção do Anás, segundo o cientista, a intenção do Anás era liquidar a fatura ali. Porque, segundo o cientista, o Anás era tido como uma pessoa, o Caifás, o sumo sacerdote da época, que era genro de Anás, era uma pessoa muito violenta. Então, o Anás conhecia Jesus, ele teve até a intenção de resolver o problema todo ali, para que não seguisse em frente, para que não fosse lá para o Sinédrio e tal. Aí ele começa a questionar. Deixa eu separar bem aqui, para ser bem ligeiro nesse questionamento. Espera aí. Ele analisou, esperou, entendeu? Pensou. Na frente dele estava o grande mestre Jesus, que vinha fazendo milagres, que vinha movimentando a multidão. E ele fala para Jesus: já sabes que tenho de fazer alguma coisa com relação à sua doutrinação. Estás perturbando a paz e a ordem de nosso país. Jesus Cristo apenas olhou para ele
e não disse nada. Ficou quieto. Ficou só analisando ele, porque Jesus era um poderio. Ele sabia quem ele era, entende? E sabia quem era o Anás. Então Anás não gostou muito, que ele ficou quieto e tal. E Anás pergunta, dá-me o nome de seus discípulos. E Jesus continua calado. Jesus continuou calado. E a grandeza de Jesus é mostrada a cada pergunta, a cada questionamento que o Anás fazia. Então ele olhar fixo, com as mãos amarradas para trás, era maior do que todo mundo ali. Mesmo como prisioneiro, cara, ele era maior do que todo mundo ali. Então ele fala o seguinte, que eu estou disposto a esquecer tudo, estou disposto a fazer de conta que nada disso aconteceu, se você sumir, se você for embora. Né? Com uma condição. Ele falou assim, olha, estou disposto a fazer tudo para você, mas com uma condição. Sair fora, entendeu? Desaparecer. Anás, está escrito aqui no texto, na página 362 do primeiro volume. Anás propôs perdoar-lhe a vida se saísse imediatamente da Palestina. Mas o mestre não se alterou sequer. Continuou ali do mesmo jeito. Para ele, nada estava sendo dito de importante. Aquele novo silêncio exasperou ainda mais o ex-sumo sacerdote. Golpeando os braços na poltrona, gritou a Jesus, não vês que sou muito bondoso contigo? Não te das conta de qual é o meu poder? Eu posso determinar o resultado final do teu próximo julgamento. Aí Jesus resolveu falar, pela primeira vez. Já sabes que jamais poderás ter poder sobre mim sem permissão de meu Pai. Alguns querem matar o Filho do Homem, porque são ignorantes e não sabem fazer outra coisa. Mas tu, amigo, tens ideia do que fazes. Como posso refutar a luz de Deus? Então falou com lentidão, com amabilidade, tranquilamente ali, como se ele estivesse conversando com um amigo, cara. O cara amarrado, sabendo que o que esperava, né? Qual seria o destino dele, ele está ali tranquilo. Então Anás retornou a palavra, depois de analisar aquelas respostas de Jesus e tal, olhar para um lado, olhar para todo mundo ali, né? Estava sendo feito, Jesus estava fazendo ele de bobo, cara. Sabe? Anás perguntou de novo a Jesus, que tentas ensinar ao povo? Que pretende ser o mestre? O que pretende ser? Aí Jesus vira para ele, mais ou menos no palavreado de hoje, vocês me perdoem aí, mas mais ou menos no palavra de hoje ele dizia, cara, você me conhece, pô? Rapaz, você me conhece há tanto tempo. Claro, Jesus era judeu e pelo menos uma vez por ano ele tinha que estar no templo. Então ele era muito conhecido. E depois que ele ficou famoso com os milagres que ele fez, que andava fazendo, e a galera que seguia ele, então ele é muito conhecido. Então ele fala, rapaz, tu sabe quem eu sou, cara. Eu prego aí no templo, tranquilamente. Nunca ninguém reclamou de mim, nunca falei nunca falei outra coisa que não seja ensinar o povo.
mais ou menos isso. Me admiro muito você, que me conhece tanto, me faz essa pergunta. Mais ou menos isso. Antes que Anás pudesse responder, então, quando Jesus fala essas coisas, um empregado de Anás dá um tremendo tapa no Jesus. Claro, o cara amarrado é fácil, né? O cara tinha 1,81 m. Mas amarrado, entendeu? Aí o cara vai e bate, dá uma pancada, um tapa forte no rosto dele, de Jesus. E fala, como se atreve, puxa saco, né? Como se atreve a contestar assim o sumo sacerdote. Aí o Anás também não gostou daquilo, sabe? Ele não tinha mandado ninguém bater em ninguém, não tinha mandado, mas aí ele deu quase que por encerrado ali, ficou pensando e tal. Então o próprio Jesus recebe aquela pancada, aquele tapa no rosto, né? Um violento tapa no rosto. Não sangrou. Depois o cientista pergunta para João se tinha arrebentado o nariz e tal, mas não. Foi um tapa que pegou no rosto, mas não quebrou nada do nariz. Então ele, sem ódio nenhum, como era peculiar de Jesus Cristo, claro, ele que ensina o perdão, não é? O exemplo tinha que vir dele. E ele fala pro cara, amigo meu, se falei mal, testemunha contra mim, cara. Se eu falei alguma coisa de errado, testemunha contra mim. Mas se é verdade, por que você me maltrata, pô? Entendeu? Se eu falei verdade, qual o pecado? Mais ou menos isso, entendeu? Qual o pecado, cara? Então, a grandeza do mestre era enorme em todos os lugares. E ali, mais uma vez, na frente do poderoso sumo sacerdote, ex-sumo sacerdote, mandatário ali, daquele grupo que comandava lá o templo, Jesus mostra uma grandeza, como em toda a sua vida. E então Anás não sabe o que fazer, não tem como discutir com aquele homem. E ele então manda que vá para Anás, que entregue Jesus Cristo a Anás, lá no Sinédrio e tal. E eu encerro o meu vídeo aqui. Próximo vídeo, eu vou falar sobre o interrogatório lá no Sinédrio. Então, eu quero dizer que se você gostou desse vídeo, dá lá o ok para mim, ajuda o meu canal, compartilhe esse vídeo, porque é um conhecimento, acreditando você ou não, é um conhecimento novo. É um conhecimento novo. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, e eu vou repetir aqui. O conhecimento desmantela os mitos e desmascara as mentiras. Muito obrigado pela sua atenção.